que eu estou falando isso? Porque o processo de rescisão também funciona dessa maneira. Você precisa, né? Ele faz parte da base do DP, ou seja, você vai encontrar ele em qualquer empresa que você vier a trabalhar. E você precisa dominar o processo e entender para conseguir executar ele da melhor forma possível. Independente do sistema que você for trabalhar, independente da empresa que você for trabalhar, você vai encontrar esse processo. Olá, boa noite, boa noite. Se você está vendo essa live aqui depois, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Lilia e hoje a gente vai falar sobre processo de rescisão. A gente falou da última vez sobre o processo de folha de pagamento e hoje a gente vai falar do processo da rescisão, né? Muita gente acha que é só ir lá no sistema, apertar o botão e acabou. E não, hoje a gente vai ver aqui que existe um fluxo, né? Que existe um processo e nós vamos ver na prática, né? Entender na prática a melhor maneira, né? Sugestões da melhor maneira de conduzir esse processo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui da onde que vocês são. Itaúna, Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, do Pará, Paraupebas, Campos do Jordão, ó, a Ana Beatriz, minha aluna, ela já falou aqui, ó, que participou e foi ótimo, é isso aí, gente. A gente vai ver muita coisa que a gente não vê às vezes a gente não enxerga, acha que aprender DP é só vir aqui fazer um cálculo e deu. E não é assim, tá? Lá no Detenção a gente entra bem fundo nisso, porque não é só simplesmente vir aqui ensinar um cálculo solto e pronto, você vai estar segurando o DP, tá? Então, nós já vamos começar a quebrar isso na cabeça que DP é só cálculo, não é, tá? Inclusive hoje a gente vai ver isso aqui. Então vamos lá, né? Vamos falar de processo de rescisão. Alguém aqui tem dúvida, tem esse medo, essa trava quando a gente fala de rescisão? Comenta aí no chat que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas para a gente mostrar aqui na tela para vocês. Comenta aí. Alguém tem esse medo, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, não vou dar conta, o que eu vou fazer da minha vida? Tô travado quando o assunto é rescisão. Eu vou olhar aqui para o lado que aí eu vejo os comentários de vocês, tá? Rescisão é um dos processos que existe aí no DP, tá? Ele é só um dos processos. Quem participou já de algum evento meu, quem está sempre, né, nas lives, e quem é minha aluna, sabe que eu sempre menciono dos processos da base do DP, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que aí vocês vão acompanhando meu raciocínio e fica melhor. Se alguém estiver vendo embaçado, clica na engrenagemzinha ali do YouTube e melhora a qualidade, tá? Que pode acontecer isso. Você às vezes está vendo uma resolução baixa e fica tudo embaçado, tá? Se tiver algum problema, vocês vão me avisando. Então, assim, existem os processos que são a base do DP, né? Eu sempre falo delas, mas é porque a gente precisa entender que para ser um profissional seguro no DP, para ser um profissional completo, eu preciso conhecer essa base do DP, que é admissão, rescisão, impostos, férias, benefícios, cartão ponto, são 6, e social, tá? Tem mais um, eu falei benefícios, né? Admissão, rescisão, férias, cartão ponto, benefícios, impostos e social e também 13º salário, que faz parte aí do processo de folha, né? Mas é uma coisa esporádica, tá? E assim, você não vai ser um profissional completo se você não conhecer toda essa base do DP. Mesmo que você, em determinado momento, vá fazer só uma coisa. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa onde eu vou fazer só rescisão. Beleza, mas se eu precisar ajudar numa admissão, se eu precisar cobrir um colega, se eu precisar trabalhar, né, em algum momento com outro processo, se eu não conheço aquele processo, se eu não domino, eu vou ficar automaticamente inseguro, tá? É por isso que a gente precisa conhecer essa base do DP e precisa dominar. Como é que eu domino algo, né? Praticando, conhecendo o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Qual é o embasamento legal, onde é que aquilo vai me levar e
sabendo fazer na prática. Ah, Lilian, mas não tem como fazer na prática sem sistema. Tem sim, tá? Tem algumas coisas que a gente realmente precisa, né? Por exemplo, para enviar um CFIP, você precisa ter um certificado digital. Mas tem como você aprender, né? Visualizar e treinar, mesmo que não esteja hoje, por exemplo, trabalhando em nenhum lugar, nunca tenha feito isso. Eu mostro isso, né, no DP Descomplicado, e a gente tem muito essa impressão que não dá, mas dá, tá? Dá para você aprender toda a base do DP, mesmo sem você não estar trabalhando na área ou não fazer aquele processo no momento. Sistema é só um detalhe. Não é o sistema que vai garantir para você que você sabe trabalhar no DP. O que o sistema faz é você saber você tem que saber mexer nele para conseguir executar os cálculos, porque você vai saber fazer na mão, mas o sistema está ali para te ajudar, né? Independente de qual sistema que for, tá? O sistema está ali para te ajudar no seu dia a dia, porque pensa uma empresa gigante, né? Você não vai fazer tudo na mão, né? Até uma empresa pequena, porque é bastante coisa. Bota 20 funcionários ali fazer folha na mão, não é simples, é bem complicado, tem bastante coisa para fazer. Então, o sistema vem para nos auxiliar nesse sentido. Agora, achar que você sabe trabalhar no DP porque sabe mexer em determinado sistema vai te deixar, na verdade, insegura ali na sua jornada, tá? Se você muda de sistema, se a empresa muda de sistema, se a empresa muda, né, ali algum processo, você não usou, você muda de empresa e não é aquele sistema. E aí, se você só sabia fazer DP no sistema, você vai ficar inseguro. Tá? Então, por isso que eu digo, a gente tem que saber o porquê e saber fazer na prática, saber fazer na mão. Vou dar um exemplo aqui, já vou dar um spoiler, né? Vai vir aí mudanças na tabela do imposto de renda. A gente vai falar de rescisão, mas eu já vou dar um spoiler. E eu vou trazer conteúdo disso também. Vai mudar o cálculo, vai mudar tabela, tá? A previsão disso acontecer é para maio. Mas a gente não sabe, temos que esperar a publicação oficial aí do governo. Só que assim, até hoje tem gente que não domina ainda o cálculo do imposto de renda, né? Porque é considerado um dos cálculos mais difíceis aí que a gente tem no departamento pessoal. Mais difíceis, né? Quando você não entende. E vai mudar. Então eu estava participando hoje de um treinamento e eu pensei, meu Deus, isso vai ser um caos. Um caos instaurado até todo mundo entender de novo esse cálculo, até todo mundo principalmente o empregado, né, quando a gente do DP for explicar, a gente que é do DP precisa estar ciente, precisa estar seguro para poder explicar de uma maneira que a pessoa vá confiar e vai entender o que você está falando. Então, é mais uma das situações aí que acontecem no nosso dia a dia. Então, isso vai mudar. Ainda não vou falar sobre isso agora, porque a gente precisa esperar mesmo a publicação oficial. Mas vai ficar um pouco diferente do que é hoje. Não é difícil, não é complicado, só precisa ter atenção e entender. Tá? E assim como tudo no DP, tudo muda o tempo todo, né? A gente não tem, como é que eu posso dizer, rotina. Né? Há muito tempo a gente não tem rotina. Desde que o E-Social entrou, a gente está sempre com novidade, aí veio a pandemia, aí mudou muita coisa. E nós do DP precisamos estar atualizados e seguros aí para conseguir ajudar, né, o colaborador, conseguir trazer o melhor para a empresa. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de rescisão também funciona dessa maneira. Você precisa, né, ele faz parte da base do DP, ou seja, você vai encontrar ele em qualquer empresa que você vier a trabalhar. E você precisa dominar o processo e entender para conseguir executar ele da melhor forma possível. Independente do sistema que você for trabalhar, independente da empresa que você for trabalhar, você vai encontrar esse processo. Podem haver particularidades, né? Por exemplo, em uma determinada empresa faz alguma coisa diferente, mas a maioria delas vai ser basicamente a mesma coisa, porque todas precisam seguir a legislação. Então, quando a gente fala de rescisão, todo mundo precisa assinar lá o documento, seja pedido de demissão, seja por parte da empresa. A empresa precisa fazer o cálculo, você precisa fazer a homologação, né? Só que aí tem que se atentar se ainda precisa fazer no sindicato, por exemplo, se tem na convenção coletiva alguma coisa. Então, tudo são etapas aí do processo de rescisão, tá? E aí, quando a gente vai falar de rescisão, a gente precisa se atentar a vários detalhezinhos. Por quê? Rescisão, ela é um processo delicado, principalmente se é a empresa que demite o empregado, tá?
Por quê? Tudo pode virar ação trabalhista. Nós que trabalhamos no DP, embora a gente não seja advogado, a gente vê muita ação trabalhista, né? Eu trabalhei em empresas que eu cuidava da parte dos processos, então eu tinha que separar documento, daí tinha que responder milhões de perguntas para o jurídico, tinha que, às vezes, ir na audiência. Então, assim, quando a gente fala de rescisão, tudo pode virar uma ação trabalhista. Por isso que é um processo delicado. É diferente da admissão, né? Porque na admissão, o empregado, ele está ali entrando, né? É um momento feliz, digamos assim, a pessoa está entrando, ela quer, né, dar o seu melhor, tudo mais. Já na rescisão, não, principalmente se é a empresa que demitiu o empregado não queria, né? Ou em algum momento ele foi injustiçado ou, né, a empresa não fez algo correto, que a gente sabe que acontece, né? Da empresa às vezes não pagar alguma coisa. E aí, nós que trabalhamos no DP somos ali os representantes da empresa e precisamos ter atenção a esse processo. Porque ele pode virar uma ação trabalhista, né? Dificilmente o empregado vai entrar com uma ação com ele trabalhando, né? Existe a rescisão indireta, que o empregado pode pedir quando ele está trabalhando e a empresa não está cumprindo com algum dever dela, tá? Por exemplo, pagamento em dia, né? Se a empresa não está pagando em dia, o empregado pode entrar com uma ação. E isso aí tem que ser feito através de um advogado, né, na justiça, tal, se for deferido, ele recebe os direitos como se fosse uma rescisão normal. Mas, geralmente, é muito difícil. Eu, ao longo dos meus 12 anos aí de profissão no DP, eu fiz uma vez só a rescisão indireta, né? Eu não sei se isso depende da empresa, né? Mas eu acredito que é por ser um processo demorado, né? Por exemplo, esse caso que eu tive uma vez, ele demorou 1 ano para sair a sentença. Então, 1 ano depois que a pessoa, né, teve a sentença deferida lá pelo juiz e teve a rescisão indireta. Então, pode virar uma ação trabalhista durante o contrato de trabalho, mas geralmente não acontece. Tá? Alguém já fez alguma rescisão aí por indireta? Comenta aí que eu quero saber. Tô falando, quero ver os comentários. Estão atentos aí, pelo jeito, né? Comentem aí que eu quero saber, tá? Depois eu vou responder as dúvidas de vocês sobre esse processo. E, falando do DP em ação, a gente vai ver também lá sobre rescisão, tá? Inclusive, na semana que vem, não na que vem, na outra ali, na semana que está acontecendo o evento, a gente vai aprender a fazer rescisão na prática, tá? Hoje a gente vai falar do processo. Então, hoje eu vou mostrar para você o processo, como, né, entender por quê, o que você tem que olhar, o que você tem que se atentar. E ali no dia, se eu não me engano, no dia 11, a gente vai lá na prática. Então, já anota na agenda, já reserva o horário, sempre às 20h30, e aí você vai ver. Se por acaso alguém tiver, essa live vai ficar gravada, né? Se por acaso alguém tiver vendo isso aqui depois, só para deixar claro que o evento DP em Ação vai acontecer nos dias 10, 12 e 14, tá? Às vezes a pessoa vai ver depois e já vai ter passado o evento. Então, se você está vendo, né, depois essa live, que já passou, é porque era nesse período ali, tá? Lá na nossa empresa já teve rescisão indireta. Quando não paga FGTS ou paga atrasado. Também é um motivo, tá? Não pagar FGTS é um motivo para entrar com rescisão indireta, porque a empresa tem que pagar, né, no prazo. Então, se a empresa não está depositando, é inclusive um motivo também, tá? Ó, o processo ainda está rolando, a Fabiana colocou aqui. Tem um colaborador na empresa onde eu trabalho que solicitou audiência nos próximos dias, ela é mais difícil acontecer, mas ela pode acontecer sim, né? E aí a gente tem que estar preparado. Principalmente agora, né, vai sair a questão do processo trabalhista no meio social, também saiu notícia aí que talvez isso vai ser postergado, né, prorrogado, então a gente precisa aguardar. Vai vir milhares de novidades ainda. Vamos lá, vamos falar sobre o processo da rescisão então. Primeira coisa que a gente precisa se atentar quando a gente fala de rescisão, né? Existe, numa empresa, em qualquer empresa, você vai encontrar um fluxo, né? Por mais que a empresa seja, às vezes, desorganizada, seja pequena, ela sempre vai ter, né, um fluxo ou outro. E aí, o que eu gosto de dizer? Quando a empresa é pequena, né, que ela não tem, geralmente a empresa maior já tem processos mais definidos, mas quando a empresa
ela está começando, quando ela é muito bagunçada, é uma oportunidade de você se destacar no DP organizando ela, tá? Então, eu sei que tem gente que reclama, minha empresa é muito bagunçada, não sei o quê. Tenta olhar por outra ótica. E se você começar a organizar, né? Aqui a gente vai falar de fluxo hoje, então é uma sugestão, tá? Se a sua empresa não aplica isso, você pode começar a implantar. Quando eu comecei no DP, eu trabalhava numa empresa pequena. Isso foi lá em 2011. Foi em 2011. Nem lembro direito. Mas foi 2011. Eu tinha 18 anos, né? 17 para 18 anos. E eu trabalhava numa empresa, trabalhava na própria faculdade que eu fiz a faculdade. Então, eu tive a primeira oportunidade lá. E aí, era uma das unidades da faculdade. Era uma empresa pequena, tinha 35 colaboradores internos, né? E ela tinha externos, que era pós-graduação externa, e tinha professores em todo o Brasil, né? Então, o meu trabalho era cuidar do pessoal interno, mas eu não fazia fechamento da folha, fazia só encaminhamento para o DP, que ficava em outra cidade, né? No caso, eu trabalhava em Indaial e o DP ficava em Blumenau, que é uma cidade próxima. E aí, foi uma baita de uma oportunidade, foi a minha primeira oportunidade no DP, e eu consegui organizar muita coisa, muitos processos, e consegui aprender muita coisa, porque era uma empresa grande, né? A faculdade em si, ela tinha várias unidades, e tinha empresas menores, como era o caso da que eu trabalhava, e tinha empresas maiores. Só que todas as empresas, elas tinham o mesmo fluxo, então eu faria aquele fluxo em qualquer unidade que eu fosse trabalhar, tá? Na teoria seria isso. E aí aconteceu, depois de 2 anos e pouco nessa empresa, eu fui transferida para uma empresa maior do grupo, né? Que na época tinha 2.000 e poucos funcionários, 2.500. Então, pensa, saltei de 35 ali, com os externos, dava uns 100 e pouco, para 2.500 funcionários. Só que eu já conhecia o processo. Então, a minha adaptação demorou um pouquinho, mas foi muito mais tranquilo do que se eu tivesse já entrado. E aí, o que aconteceu? Eu gosto de organizar, né? Eu gosto de processo. E aí, eu comecei a organizar nessa empresa menor várias coisas que estavam fora do lugar. Depois, a pessoa que veio no meu lugar, ela começou a tocou isso ali, melhorou do jeito dela também, e a gente foi sempre melhorando. E aí, na empresa maior, já tinha, né, processo, mas também tinha coisa bagunçada. E eu consegui trazer algumas coisas que eu fazia para essa empresa maior, para deixar o fluxo organizadinho e deixar tudo certinho. E aí, eu estou contando essa história para você ver que existe uma oportunidade. Mesmo que você hoje está desanimado, ninguém me escuta, pode ser que seja, né, uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Começa organizando. Antes de eu trabalhar nessa empresa, lá em 2010, eu fiz um estágio numa contabilidade. Aqui era perto da minha casa na época. Eu fiquei 3 meses só nessa contabilidade, mas a minha função era arrumar o arquivo, né? Aí eu recebo no Instagram muitas perguntas assim, me dá uma dica de como fazer arquivo. E esses dias eu falei para uma pessoa, esses tempos eu respondi uma pessoa e falei para ela, faça o melhor arquivo que você puder, né? É chato fazer arquivo? Claro que é. Quando você já conhece os outros processos, não é a atividade mais legal que se tem para fazer no DP. Mesma coisa que nem o cartão ponto, né? Quem me acompanha sabe que eu não gosto de cartão ponto. Mas é necessário para o aprendizado. E aí, eu comecei a fazer o arquivo e eu adorava naquela época, porque eu não conhecia nenhum documento de DP nada, e foi uma forma de eu entrar no universo do DP. Aí depois, um pouco depois, veio essa oportunidade dessa empresa ali que eu fiquei responsável. E aí o RH todo caiu no meu colo, porque não tinha ninguém, era só eu no RH. E aí eu fazia recrutamento e seleção, fazia tudo. E a parte do DP, que era o que eu queria fazer. Tá? E aí foi onde eu tive essa oportunidade de organizar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de processo de rescisão. Então, é uma oportunidade para você, se você não está trabalhando em lugar organizado e não está com esse medo, né, essa coisa. Tá? Então, o primeiro passo é isso. O que eu posso organizar no que eu faço hoje? Eu posso melhorar? Anotem essas perguntas e vocês se questionem, analisem, né? Eu gosto muito de escrever para visualizar, mas tem gente que aprende de outra maneira, tá? Mas é bom anotar para você
refletir. O que eu posso organizar hoje com o que eu tenho em mãos? Eu não tinha verba. Eu não tinha verba lá naquela época, começando, super insegura, né? Tinha medo, nunca tinha trabalhado. O meu chefe me deu a oportunidade de trabalhar no DP, mas eu tinha medo. E eu deixei isso bem claro para ele. Tanto que teve algumas vezes que ele me chamou e falou: Aline, eu preciso que você tome a frente, né? Resolva, porque eu ficava com medo, ficava na minha, não queria ser chamada, só fazia ali e deu. E aí foi onde eu comecei, né? Não, preciso me desenvolver, preciso ter segurança para passar essa confiança para os meus gestores. E aí, uma das perguntas que eu me fiz: o que eu posso organizar hoje com o que eu tenho de recurso disponível? Né? Quando eu entrei, as pessoas não batiam ponto, fazia mais de 6 meses, o ponto estava estragado. Só que eu tinha que arrumar o ponto, e para isso eu tinha que chamar um técnico e a gente tinha que desembolsar, porque não ia vir de graça, né? Daí, o que eu fiz? Eu fui lá, levantei o embasamento e falei com o chefe: ó, o ponto não está funcionando, a gente precisa trazer, é uma coisa que precisa para a gente cumprir a lei. E eu me lembro que eu estava com muito medo de falar com ele, medo de, meu Deus, ele brigar comigo, né? Porque a gente fica, né, quando a gente é inseguro. E ele falou: não, se tem que fazer, vamos fazer. Me deu a maior moral e a gente resolveu. Tá? Então, isso ali foi um exemplo que a gente precisou investir, mas tinha várias coisas que eu poderia melhorar que, sem gastar, né? Que eu tinha recurso disponível em mão. Um exemplo que acontecia naquela época. Como a gente mandava documentação para o DP em Blumenau, né? Fazia DP, a gente mandava via malote. Então, o que acontecia? O motorista geralmente ia lá, e aí a gente mandava dentro do envelope, tinha que fazer protocolo do que estava indo, do que estava voltando. E antes de mim não estava sendo feito isso. Foi uma das coisas que reclamaram para mim, né? Reclamaram quando eu assumi para eu fazer certo. Beleza, comecei a fazer os protocolos, aí eu colocava, tá indo documento de admissão de tal pessoa, tá indo isso, tá indo aquilo. Botava lá bonitinho, organizadinho, e voltava e eu guardava aqueles protocolos. E aí um dia aconteceu do DP falar para mim: ó, a gente já devolveu o tal documento. E eles não tinham me devolvido, né? Eles falaram que não receberam, na verdade. Mas eu tinha o protocolo assinado que tinha recebido, que eu tinha enviado, tava lá. Aí tiveram que se virar nos 30 e resolver. Por quê? Porque eu tinha organizado aquele processo, eu tinha resolvido. Tá? Então, o que eu posso organizar hoje com o que eu tenho de recurso disponível? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala, né, de um processo, isso aqui serve para tudo, tá? A gente vai ver de rescisão hoje, mas ele serve para todos os processos aí que a gente tem no DP: processo de folha, processo de emissão, processo de férias, processo de cartão ponto, que costuma dar problema, né? Quando a gente tem uma sequência, a gente tem um fluxo, a gente consegue resolver muita coisa. E aí, beleza, o que eu posso organizar? Beleza. Organizar as pontas soltas, né? Em ponta solta, provavelmente tem, sempre tem, tá? Mas a gente pode olhar, né, de uma maneira macro e verificar o que eu posso organizar. Beleza. Aí, falando de processo de rescisão, existe um fluxo, né, de processo. Por mais que ele não funcione de maneira organizada, ele vai existir. Se você começar a observar agora, se você trabalha numa empresa que não é organizada hoje, você vai ver que existe, que é assinar o documento lá, o pedido, o aviso, calcular, gerar documento, assinar a rescisão, né? Basicamente é isso. Mas existe uma maneira de organizar melhor. Então, qual é o primeiro passo? É a questão das solicitações. Solicitações de desligamento. Tanto pela parte da empresa, quanto pela parte do empregado, né? Quando é parte da empresa, precisa observar o seguinte. Deixa eu tentar aqui. Precisa observar o seguinte. Existe aprovação, né? Tipo, tem que passar por alguém, tem que passar pelo financeiro, tem que passar pelos gestores, existe algum formulário, alguma coisa, né? Quando a empresa quer demitir alguém, tá? Em empresas menores, geralmente não tem muito isso, não. Você vai lá, né, e fala, o gestor vai lá e fala com o dono da empresa: ó,
Ó, quero demitir tal pessoa. Eles vão lá e mandam o RH resolver. Né? O RH e o DP. Em empresas maiores, isso pode ser mais burocrático. Eu já trabalhei em ambas as empresas, então a diferença é muito grande, né? Às vezes, para demitir uma pessoa numa empresa gigante, demorava meses, porque daí precisava de orçamento, aí precisava de formulário, daí o diretor não estava para assinar, daí o diretor estava e queria entender por que aquela pessoa, ele nem conhecia às vezes a pessoa, mas ele queria entender antes de aprovar aquele desligamento. Então, isso vai demorar, isso vai depender do tamanho da empresa, de como ela tem a organização nesse sentido. Tá? E a gente precisa ver, existe alguma aprovação, existe orçamento para verificar, existe formulários, né? Empresa que isso é tudo através de sistema, né? Que aí você manda uma aprovação lá, eles chamam de workflow, vai lá no workflow, clica lá, aprova, solicita, tudo é automatizado. Tem empresa que é bem top nesse sentido, tá? E aí, existe formulário. E aí você consegue ter isso tudo e acompanhar isso tudo em tempo real. Mas tem empresa que não tem, vai ser ali no bruto mesmo, tá? E é nessas empresas que a gente aprende muito. Tá? A gente aprende muito por experiência própria, eu posso dizer para vocês. E aí, beleza. Da parte do empregado, mesma coisa, né? Que geralmente não tem essa parada de aprovação, porque é ele que quer sair, né? Mas a gente também tem que ter, né, formulário, um modelo lá de pedido de demissão, de desligamento. Então, o primeiro passo de um processo de rescisão é isso, é a solicitação de desligamento, né? Então, aqui também, pedido do documento. E aí, depois disso, né, a gente tem a questão do levantamento de informações, tá? Antes de calcular, eu preciso levantar as informações. Vai cumprir aviso, né? Tanto pela empresa quanto pelo empregado, vai cumprir aviso? Tem alguma coisa que ele está devendo na empresa? Às vezes, tem uma loja na empresa, ele está lá devendo, né? Ou tem empréstimo consignado, não sei, alguma dívida, né? Alguma dívida que tem que descontar na rescisão. Tem alguma questão de plano de saúde, plano odontológico, farmácia, tem que cancelar alguma coisa? Então, tudo isso a gente tem que fazer um levantamento, né, das informações antes de eu calcular aquela rescisão. Tá? Por quê? Para não deixar passar nada, nem a descontar e nem a pagar, né? Por exemplo, hora extra, alguma gratificação, alguma coisa que possa vir a ter na rescisão. Tá? Então, antes de eu calcular, preciso levantar essas informações. E eu preciso saber para não calcular errado. Por exemplo, já pensou se a empresa que desligou uma pessoa e eu faço a rescisão dela como se ela tivesse pedido, as verbas vão mudar. Então, a gente tem que estar ciente disso, né, desse levantamento de informação, para não calcular errado, para não fazer coisa errada, para não ter que retificar depois, principalmente num caso assim. Já teve um caso numa empresa que eu trabalhei, que a menina tinha pedido desligamento e foi feito como se a empresa tivesse demitido ela. Aí ela recebeu um aviso prévio, ela recebeu várias coisas, né, que não é devido num pedido de demissão. Então, o que aconteceu? A empresa, né, sobrou para o DP, não era a gente que fazia na época, era terceirizado, né, mas aconteceu da gente não conferir e acabou indo dessa maneira. E aí, o que aconteceu? A empresa, o DP, né, teve que falar com a pessoa para ela devolver e retificou a rescisão. Essa pessoa devolveu, né? Ela devolveu, tanto que depois ela até voltou a trabalhar na empresa. Ela tinha saído e em determinado momento ela voltou e devolveu, né? Ela devolveu já ali, entendeu a situação, foi bem tranquilo. Mas já tem casos e casos, né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente pode evitar se a gente tem um fluxo, se a gente tem um processo, se a gente tem um fluxo, se a gente entende a diferença de cada rescisão, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui hoje, mas é algo que a gente tem que aplicar para todos os lugares que a gente for trabalhar. Levantar informações antes do cálculo. Vou colocar exemplos aqui. Tipo de demissão, verbas a pagar e descontar. Verbas a pagar e descontar.
entre outras opções, mas principalmente isso aqui, né? Qual foi o tipo da demissão, qual foi a verba, né, que eu tenho que pagar, que eu tenho que descontar, vai cumprir aviso, não vai, tem carta de novo emprego, beleza, mas e aí, tá na convenção coletiva que tem que aceitar, no exemplo de pedido de demissão? Né? Essa é uma dúvida frequente. Tem carta de novo emprego, a empresa precisa aceitar? Só se estiver na convenção coletiva, quando eu estou falando de pedido de demissão. E é uma informação importantíssima aqui antes da gente calcular a rescisão. Né? Eu estou fazendo uma análise de sindicatos aqui para um cliente, e aí eu até compartilhei nos meus stories, acho que foi sábado. Naquela convenção coletiva que eu estava olhando, dizia que se a pessoa cumprisse 15 dias de aviso ali, se ela tivesse a carta de novo emprego, no pedido de demissão, ela cumpria só 15 dias. Então, olha só, tem convenção que não fala nada. Então, quando não fala nada, o empregado apresentando a carta ou não, não faz diferença, né? Mas nessa convenção ele faz, porque aí, se ele apresentasse a carta, ele não precisava cumprir 30 dias, ele precisava cumprir só 15. Então, isso faria uma baita diferença. Agora, se ele não cumprisse nem os 15, aí a empresa descontava os 30. Tá? Porque aí, para ter direito dessa carta, ele tinha que cumprir pelo menos 15 dias de aviso prévio. É uma coisa que não tem toda a convenção coletiva, mas é o tipo de informação que a gente precisa saber. Inclusive, você pode colocar isso aqui no fluxo de levantamento de informações, né? Olhar a convenção, olhar o tipo de aviso. Tem empresa que tem um formulário, até lá no DP Descomplicado tem um modelo lá para as minhas alunas, do que você olha, do que você confere no momento ali que você vai fazer uma demissão. Tá? Então, esse é o terceiro passo aí do nosso fluxo de um processo de rescisão. Qual que é o quarto passo? A Issa fez um comentário bem importante aqui. Rescisão já é um processo delicado, ainda mais se tiver que retificar algo. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter toda a atenção antes de fazer, né? Para tentar fazer o mais breve possível, o mais correto possível, para evitar tanto dor de cabeça para o empregado, né? Que é chato também, a pessoa quer sair e ter que ficar correndo atrás de que foi pago errado, ou isso, ou aquilo, e tanto para o DP que tem que retificar um monte de coisa e arrumar. Tá? Vamos para o nosso quarto passo. Bom, já falamos aqui do primeiro aí, que é pensar, né, ver o que eu posso organizar hoje. Segundo passo, solicitação, como é que é feita essa solicitação dos desligamentos e tudo mais. Terceiro, levantar as informações que eu preciso para calcular essa demissão, principalmente o tipo de demissão. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês fixarem. Mas antes de dar o exemplo, vou deixar um recado importante. A gente, por mais que a gente às vezes sabe, deixa eu pensar um jeito de falar isso, uma maneira de descomplicar. A gente sabe como é que é o processo, entende, e a gente às vezes acaba deduzindo, né? Alguma informação que vem do cliente. Mas não, tá? A gente sempre tem que perguntar. Vou dar um exemplo para vocês. Recebi de um dos clientes que eu atendo uma solicitação que a pessoa não ia mais ficar, que era para encerrar o contrato de experiência lá da pessoa. Lendo aquele e-mail, aquela solicitação, eu entendi que a empresa ia desligar ela no contrato de experiência. Só que eu pensei assim, tá, isso foi o que eu entendi, mas será que é isso que ele quis dizer mesmo? Porque a gente sabe que às vezes ali o cliente na correria, ou até mesmo o gestor, enfim, acaba não expressando da maneira correta, enfim. Aí eu pensei, vou questionar. Antes de falar, antes de fazer, vou questionar. Dito e feito, perguntei para ele no WhatsApp, ele falou, não, Lilian, ela pediu o desligamento e avisou que não vai ficar, tá? Só que aí eu acho que tá dando os dias delas hoje, era bem no dia mesmo, e eu mandei um e-mail daí pra gente oficializar. Então, olha só, isso mudou tudo, porque mudou o tipo de demissão que era um término de contrato na experiência, por parte ali do empregado, mas era ela que estava pedindo, então mudava o documento e eu não calculei nada errado, porque dependendo da informação, eu poderia colocar lá no sistema de maneira incorreta. Tá? Outro caso que aconteceu recentemente também, que tem a ver com questionar, com a gente sempre nunca tentar deduzir, Por mais que às vezes a gente deduza, mas é bom perguntar, tá? Não tenha vergonha, principalmente se você trabalha com cliente, que é o caso de contabilidade,
Sempre perguntar para evitar transtorno. O que aconteceu? Tem uma pessoa que tem 2 vínculos na mesma empresa e ela pediu desligamento. E aí a menina lá que me encaminha os pedidos de demissão me mandou assim, ó, segue pedido de demissão de tal pessoa. E aí eu fiquei na dúvida, e aí? Vai sair nos 2, vai sair da empresa? Não estava especificado lá no aviso dela, né? O pedido de demissão. Fui questionar, a pessoa ia sair dos 2. Mas já aconteceu nessa mesma empresa que eles têm muito professor, então o professor às vezes tem um vínculo de professor e um vínculo de outra coisa. E aí, nessa empresa, aconteceu da pessoa pedir desligamento só em um dos vínculos. E aí, na hora, já me deu um estalo, eu pensei, e aí? Né? Eu tinha entendido que seria dos 2, porque ela não falou, mas eu achei melhor confirmar. E, de fato, era dos 2. Tá? Então, esse é o ponto principal que a gente tem que... isso se enquadra aqui, os levantamentos de informações. Sempre ter o máximo de informação possível, da maneira mais clara possível, e registrá-lo, muito importante. Registrá-lo, tá? E de e-mail, né? Se você trabalha com cliente, às vezes manda no WhatsApp, depois não lembra. Enfim, pedir sempre registrado, né? Coloca ali que sempre por e-mail, não custa nada ir lá mandar um e-mail, fica lá registradinho. As suas orientações também ficam registradas e fica tudo certo para todo mundo, tá? Então, sempre questionar, entender, por mais que para você às vezes seja óbvio, né? Às vezes você está muito tempo na empresa, você já entende, não, mas essa pessoa quis dizer isso. Mas, que é óbvio para um, não é para outro. Então, a gente sempre tem que questionar e registrar, tá? Mesma coisa quando a gente vai explicar alguma coisa para o trabalhador, para o gestor, sempre explicar de uma maneira que ele vai entender e que não fique dando ponta solta, tá? Próximo passo, depois que eu levantei as informações, vai ser o cálculo da rescisão. E aí, engloba o levantamento. Por quê? Se eu for calcular uma rescisão, um pedido de demissão, é diferente do calcular uma rescisão por justa causa. Se eu calcular uma rescisão sem justa causa, é diferente de eu calcular um término de contrato, é diferente de eu calcular um término antecipado na experiência. Então, eu tenho que primeiro fazer o levantamento das informações para saber qual é a rescisão, qual é o tipo que eu vou calcular, para lançar isso corretamente no sistema. Vocês estão vendo como não é só ir lá no sistema e calcular a rescisão? Eu tenho que saber muita coisa antes dessa etapa, né? Eu tenho que saber qual é o tipo de rescisão, todas as verbas ali que eu falei, se ele vai ter verba a pagar, não vai. O que tem que trazer nessa rescisão? Por exemplo, se eu vou calcular um pedido de demissão e no cálculo eu identifico que está me trazendo aviso prévio, tem alguma coisa errada. Por quê? Não se paga aviso prévio, né? A empresa não indeniza o empregado quando ele pede demissão. Então, a gente tem que observar isso, tá? Por isso que é importante saber qual é o tipo de demissão, o que engloba cada uma delas, tá? E aí, a gente vai para esse ponto, que é o ponto do cálculo. E aí, aqui, quando entra o ponto do cálculo, a gente vai lançar no sistema, conferir principalmente, tá? A gente sempre tem que conferir o que a gente está fazendo para evitar problema. Lançar o sistema, conferir, o que mais? Ver se importou corretamente, que entra na parte da conferência. Eu vou deixar assim esse ponto aqui. Beleza, conferir, tá tudo certo, o sistema trouxe tudo certinho, tá pagando, né? Aqui eu tenho que saber calcular na mão, porque uma coisa é você ir lá e clicar lá, preencher as informações da rescisão e deixar Deus dará o sistema calcular e seja o que Deus quiser. Não, tá? Tem que saber conferir na mão. Tem que saber conferir como é que se faz o cálculo do saldo de salário, que isso vai ter praticamente em todas as rescisões. Como é que se calcula as férias, né? Se está calculando certo, trouxe os atos corretos das férias, trouxe 13º corretamente? Por que não trouxe, se não trouxe? Teve falta, né? Teve algum evento que impactou ali no 13º? Por exemplo, para receber o 10º proporcional, tem que trabalhar pelo menos 15 dias dentro do mês. Aí vai que o empregado faltou, 20 dias. Né? Era para ele cumprir o aviso e ele faltou. Então, descontou 20 dias de falta. Não vai trazer o A do 10, porque ele só trabalhou 10. Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente for fazer o cálculo da rescisão.
tem FGTS, né? No caso, por exemplo, de uma demissão por parte da empresa, sem justa causa, ele vai ter multa de FGTS. Está calculando corretamente o FGTS? Eu fui lá no site da Caixa e peguei o extrato e coloquei lá o saldo para fins rescisórios para ele trazer a multa correta. Esses dias eu fiz isso, eu calculei uma rescisão, não me atentei de ir lá no site da Caixa e botar, e eu vi que a multa calculou errado. Depois, como eu peguei? Na conferência. E aí, o que ia acontecer? Ele ia receber na guia de FGTS só o valor das verbas da rescisão. E a pessoa tinha 5 mil e pouco lá de saldo para fins rescisórios e a multa deu bem maior. Né? E aí eu peguei a conferência, não me atentei no momento ali, passou, fui lá, ainda bem que eu conferi e consegui arrumar antes de mandar para o cliente e tudo mais. Ah, mas é o tipo de situação que pode acontecer. E quando a gente já está há muito tempo, inclusive, isso pode acontecer com frequência, porque daí a gente confia, né? Ah, confiou na memória, vou lembrar, não vai dar erro. E aí, ó, se eu não tivesse conferido, se eu tivesse deixado assim, ia ter passado o negócio errado. Tá? Então, o que entra no cálculo da rescisão é isso. Qual é o tipo de demissão, utilizar as informações que você levantou e lançar no sistema e conferir. Depois disso, a gente está quase finalizando a etapa, né? A gente vai para a parte de documentação. E aí, aqui eu também preciso conhecer. Na convenção que eu falei que eu estava analisando, lá tem a relação de documentos que precisa para rescisão. 2 vias de não sei o quê, 2 vias disso, 2 vias disso. E lá estava dizendo que acima de 1 ano tem que homologar no sindicato. Então, todas as rescisões de quem trabalha mais de 1 ano na empresa tem que ser homologadas no sindicato, mesmo que hoje não seja mais obrigatório. Por quê? Porque é um benefício para o empregado. É mais uma garantia para ele que a empresa está fazendo certo. Então, se está previsto em convenção coletiva, tem que fazer, tem que seguir. Tá? E aí, você tem que se atentar aqui no que você precisa imprimir para finalizar essa rescisão. Tá? E também vai depender do tipo da demissão. Por exemplo, num pedido de demissão, eu não vou emitir guia de FGTS, né? Porque eu vou pagar o FGTS dessa rescisão lá na folha de pagamento que ele vai entrar. Então, por exemplo, uma rescisão de março, o FGTS dessa rescisão entra junto com a folha de março, mesmo que a data de pagamento, né, seja depois. Tá? E aí, seja antes, perdão. E aí a gente precisa saber, né? No pedido de demissão eu não vou emitir seguro-desemprego, eu não vou emitir FGTS, eu não vou emitir chave de comunicação para sacar o FGTS. Então, tudo isso aqui, ó, vai interferir, né, nesse passo a passo aqui depois, nesse passo aqui depois, tá? Quais documentos eu tenho que imprimir? Quais documentos de acordo com o tipo de rescisão? Vou colocar assim que fica mais fácil para você identificar. Aqui também entra a questão do prazo, né? Vou colocar um passo novo aqui, prazo de pagamento. Isso aqui vai entrar aqui, vamos colocar aqui em cima, porque faz parte. Tá? Porque eu tenho que me atentar ao prazo de pagamento das minhas rescisões. Por quê? Eu tenho que pagar em até 10 dias. Então, eu não posso comer bola, falando português, e deixar a rescisão lá, Deus dará, e não me atentar. Quando eu recebo uma rescisão, eu já tenho que olhar qual foi a data da demissão e até quando eu tenho que pagar para programar na minha agenda, ali no meu checklist, que eu tenho que calcular aquela rescisão. Tá? Isso não precisa ser nada mirabolante. Uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma pastinha para todas as rescisões e aí eu guardava os avisos e pedidos por data de pagamento. Então, conforme ia vencendo, eu olhava aquela pasta todo dia. Ah, tá aqui, dia 10 vence uma, então eu tenho que calcular até tal data. E olhando, né, deixava sempre o que ia vencer primeiro em cima. Mas tem N maneiras de se organizar. Eu ensino isso lá no Bússola do DP, né? A gente tem até os trelos lá de organização para você não se perder, tá? Mas vai depender, né? Dá para organizar na agenda de papel, dá para organizar. Eu uso hoje o Outlook, eu uso o Trello também. Então, vai depender da sua organização, mas a gente tem que sempre se atentar a isso também, tá? Geralmente, prazo de pagamento e do envio da documentação vai ser o mesmo. Tá? O artigo 477 da CLT
inclusive, menciona isso, né? Eu, particularmente, nunca vi multa por atraso para assinar o documento. Geralmente é considerado a data do pagamento. Então, paguei, mas não consegui enviar os documentos em 10 dias, né? É menos mal, mas o ideal é fazer tudo ali no prazo certinho, tá? Inclusive, exame demissional, tudo que envolve, né, a documentação vai entrar aqui, tá? Então, recebeu a rescisão, já agenda, né, se a pessoa tem que fazer o exame demissional, se ela está ali no prazo que já expirou, né? Por exemplo, na experiência não precisa, porque o dia de admissão ainda está valendo. Mas se é uma rescisão de uma pessoa que está mais tempo, vai ter que fazer exame, então já agenda. Uma dica: agenda o exame antes do pagamento, né? No caso de uma pessoa ali que pediu demissão, ela já vai sair imediatamente, por exemplo, né? Não vai cumprir aviso. Mesmo assim, vai cumprir o aviso, tem 10 dias ali para fazer o pagamento. Então, já agenda o exame logo ali que ela terminou, né? Pediu demissão, vai ficar só hoje. Já agenda ali antes dos 10 dias, tá? Por quê? É uma forma de você conseguir amarrar o processo a isso, né? Eu recebo muitas reclamações que as pessoas não vão fazer o exame, né? Não fazem o exame, e aí some porque elas receberam, tudo bem. Quando é pedido de demissão, isso é um pouco mais tranquilo, mas quando é demissão por parte da empresa, isso já tem que estar no fluxo para não correr esse risco, tá? Se correr, né? Se acontecer, deu um problema, foca na questão do pagamento, tá? Só que o que acontece? A questão de você pagar antes de ter o resultado do exame, e se a pessoa dá inapto? Tem que cancelar a rescisão. Por algum motivo deu inapto. Ela, sei lá, desenvolveu um problema na mão e ela precisa, né, da mão para uma pessoa de produção, por exemplo. Ela tinha um problema na mão, só que ela nunca falou nada. E chegou lá no exame demissional, o médico reprovou. E aí, já está tudo pago, já está tudo guia gerada, documentação gerada, é um retrabalho, vai ter que reintegrar essa pessoa porque ela não vai conseguir arrumar um outro emprego com a mão prejudicada, né? Então, a gente precisa se atentar a tudo isso antes. Por isso que é importante conhecer o processo, tá? Ter um fluxo, né? Ter um processo definido para você conseguir fazer da melhor maneira possível, tá? Feito isso, né? Aqui entra documentação e também vou colocar aqui 4.2 o pagamento, né? Aí precisa definir como é que é feito esse pagamento. É o DP que faz, né, na empresa. É o DP que faz, tem que mandar para aprovação, tem que mandar para financeiro, tem que mandar, enfim, né? Vou colocar aqui, quem faz, né? Como é que é feito? Empresa que paga ali na hora que vai assinar a rescisão, né? Faz no dinheiro e tal. Mas a maioria faz depósito. Então tem que ver qual é o fluxo, né? Esses dias eu até dei um exemplo lá no meu Insta da pessoa reclamando, né, do DP. Ela estava reclamando, acho que foi no confessionário, que não aguenta mais, era uma pessoa do financeiro, não aguenta mais o DP chegar e mandar toda hora o pagamento, sendo que já fechou. Só que assim, a gente precisa ter organização. E aí, qual foi a ideia que eu sugeri? Funcionava muito bem numa empresa que eu trabalhava, numa empresa gigante. O pagamento era terça e quinta. Tá? Então, se eu tinha que pagar uma rescisão em até 10 dias, e os 10 dias acontecia na quarta, eu tinha que me programar para calcular aquela rescisão, deixar tudo certo para eu pagar na terça, ou seja, um dia antes. Se eu pagasse na quinta, eu já estaria pagando depois do prazo. Então, a gente precisa também ter um fluxo de pagamento, se organizar para ver, né, como é que é isso. Às vezes a empresa ela não tem o dinheiro disponível ali na hora, né? Ela precisa fazer um levantamento de caixa, não tem, então a gente precisa se programar também. Tá? Então, uma sugestão é alinhar com quem faz o pagamento, né, o financeiro, seja ali quem for do setor, essa questão de prazo. Tá? E aí todo mundo vai trabalhar pelo mesmo prazo, vai estar tranquilo. Né? Se uma empresa gigante de 6 mil funcionários funcionava, uma empresa pequena também vai funcionar. Às vezes vai funcionar muito melhor. Tá? Então, a gente passa, né, tanto o financeiro quanto o RH tinham o controle ali da mesma planilha do que ia ter de pagamentos para eles já provisionarem. E aí, eu só tinha que me atentar quando eu falava de rescisão ao prazo de pagamento para ser antes, mas nesses dias aí que caíam os pagamentos. Então, não é porque uma rescisão caía na quarta que eu ia deixar para pagar na quarta. Não, se o diretor falou que ele queria fazer só na terça e na quinta,
eu tinha que aprovar, tinha que antecipar e mandar na terça-feira, tá? Então, isso aqui também é importante, né? Você fazer o levantamento. Existe um fluxo de pagamento? Como é que funciona? Entra até aqui, né? No que eu posso organizar. O que eu posso fazer? Quais pontas soltas eu posso organizar? Né? Às vezes, você pode determinar um dia da semana para pagamento. Só que aí tem que se atentar para não passar o prazo. Por exemplo, toda sexta-feira tem pagamento, né? Ok. Só que aí eu tenho que me certificar que naquela sexta-feira que for pagar uma rescisão, não vai ser depois do prazo de 10 dias. Posso pagar antes? Pode, não tem problema. Aí você tem que verificar a questão que eu falei, por exemplo, do exame demissional, né? Se vai ter feito, se não vai ter. Mas eu posso, se eu quiser pagar a rescisão no dia seguinte, eu posso. Não tem nada, me obrigue. Né? A gente tem aí 10 dias para pagar, mas nunca deixar para o último dia, tá? E aí, depois disso, né, a gente já vai pros finalmente, né? Que é a parte da homologação, que nada mais é que a assinatura da rescisão. Ah, isso aqui é mais um tabu, né? Ah, a pessoa não volta, ou a pessoa faz um home office, e aí como é que, como é que eu faço para fazer o pagamento, né? Como é que eu faço para pegar a assinatura? Depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Então, que nem a última empresa que eu trabalhei, eu fiz tudo por e-mail. Ela só pediu, me dá um ok aqui no e-mail que você recebeu os documentos. Claro que eu entendia, né? Eu estava ciente do que estava sendo calculado, aí foi mais simples. Mas tem empresa, né, que vai ter que homologar na empresa, tem a questão de ver na convenção coletiva ali o sindicato que eu falei, tá? E aí, nada mais é que a assinatura desses documentos, né? Se você não conseguiu localizar a pessoa não voltou para assinar, mas ela recebeu, menos mal, anexa as tentativas lá no processo, né? Mandou e-mail, mandou carta registrada, enfim. Coloca lá. Se der algum problema, você tem pelo menos o registro que você foi atrás. Isso é bom alinhar com o jurídico também, tá? Posso fazer alguma coisa, né? Alinha com o jurídico, não estou conseguindo, ele vai te orientar. Imprime a orientação do jurídico e deixa junto com aquela rescisão. Dificilmente vai dar problema, tá? Dificilmente. Né? É bem difícil, mas pode dar. Então, é bom estar preparado, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas de vocês agora. Entender, eu vou tentar diminuir para vocês baterem um print disso aqui. Acho que vai ficar muito pequeno. Não, mas vai dar. Vou deixar assim. E aí vocês batam o print, anotem se vocês não anotaram, tá bom? Enquanto isso, eu vou responder aqui as dúvidas de vocês. A gente tem um tempinho. Se o YouTube e o Instagram não me derrubarem, né? Que já deu 1 hora de live, meu Deus do céu. Passou muito rápido. Essa semana estou fazendo uma rescisão de um funcionário que sairá do país. E ele pediu a conta. Faz parte, né? Ele tem esse direito. Aí você colocou aqui que nem FGTS ele vai pegar pedido de demissão. É isso aí. Vamos ver aqui. São 10 dias úteis ou corridos. São 10 dias corridos, tá? Por isso que tem que se atentar à questão do prazo. Tem que se atentar à questão do prazo de pagamento para você não pagar em atraso, que senão tem multa aí do artigo 477. Então, são 10 dias corridos. Eu sempre conto a data da demissão. Então, se ele pediu demissão hoje é dia 29. Se ele pediu demissão hoje, eu sempre conto. Então, vou pagar um dia antes. Além disso, que não conta o dia do evento, ou seja, o dia da demissão. Mas eu prefiro pagar antes, tá? E eu oriento minhas alunas a fazerem dessa forma e oriento também, né, os meus seguidores, todo mundo, pague antes para evitar dor de cabeça, tá? Vai que no último dia dá um problema lá no banco, um pane ou você fica sem internet, alguma coisa. Então, assim, paga antes, considera o dia que não tem erro, tá? Você não vai fazer nada de errado, pelo contrário, vai facilitar a sua vida e vai evitar problema, tá bom? Uma situação que você tem que se atentar também é o seguinte, quando a gente fala do pagamento, né, de rescisão. Se a demissão acontecer, se o prazo de pagamento for depois do 5º dia útil, é melhor pagar até o 5º dia útil, tá? Então, por exemplo, assim, uma rescisão no dia 31. 5º dia útil vai ser ali dia 5, um exemplo, né? Se você deixar para pagar ali nos 10 dias, ele não vai receber nada lá no 5º dia útil. Então, o que geralmente é feito? Paga-se a rescisão até o 5º dia útil, tá?
Se o sistema calculou separado, tipo rescisão de folha, aí você paga, né, a folha até o dia útil e depois os valores de rescisão até 10 dias aí. Mas geralmente não, geralmente é junto. Então você paga a rescisão dessa pessoa até o quinto dia útil para ela não ficar sem receber nada ali no quinto dia útil. É um ponto de atenção que a gente tem que ter quando a gente fala de pagamento, tá bom? Esse aqui eu respondi, né? Exame demissional tem colaboradores que não fazem. Como a empresa pode resguardar caso venha um processo? A gente tem que registrar que a gente tentou, né? Agendou, ele não foi, alinhar com o jurídico, isso também, para você ter pelo menos o registro, porque você não pode ir lá, não tem coisa que a gente não tem controle, né? Principalmente quando é em outra cidade, por exemplo. Você está pedindo, por isso que eu falei, de tentar amarrar isso antes do pagamento. Nem sempre vai ser possível, mas se a gente conseguir, melhor, né? Então, por exemplo, se eu posso pagar até quinta, tenta agendar o exame para terça, para quarta, né? Conversa com a pessoa, precisa que você faça o exame para que não tenha problema ali com o pagamento, mas a gente não pode, infelizmente, amarrar isso, né? Se a pessoa não for fazer e deu prazo, tem que pagar a rescisão, ou então você vai pagar a multa, tá? Então, o que eu faço? Orienta, registra, né? Alinha com o jurídico e vida que segue. Não tem muito o que fazer. Tá bom? E mais um ponto importante, a gente vai falar disso na live ali que eu vou ensinar a calcular a rescisão, tá? Mas a questão do pagamento tem que sempre observar dias úteis ali, né? São dias corridos, mas, por exemplo, se cai no domingo, tem que antecipar para sexta-feira, tá? Dia de expediente bancário. Então, sempre tem que se atentar a isso também. Antes da gente finalizar, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Eu vou ensinar a rescisão, mas eu quero saber qual é o tipo de rescisão que vocês querem aprender. Qual é o cálculo de rescisão que você quer aprender, tá? Pedido de demissão, sem justa causa ou término de contrato ali antecipado na experiência. Comenta aí que eu quero saber. A Mirt fez um comentário, não podemos esquecer do prazo de pagar a multa de 40%. É o mesmo prazo da rescisão, tá? 10 dias. Então, tem que pagar a guia, né? Quando tiver, aí você vai pagar a rescisão e a guia também. Comenta aí, qual que vocês querem aprender? Eu quero aprender na prática. Sem justa causa, prazo antecipado na experiência, sem justa causa, término de contrato, sem justa causa com multa, né? Com multa para a gente aprender. É uma das mais comuns aí que você vai encontrar, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, nós vamos fazer, assim que acabar essa live, eu vou postar a live no meu Instagram, aí você vai lá e deixa o seu comentário, né? Se a gente bater, deixa eu pensar, se a gente bater 50 comentários, a mais comentada, a mais votada eu vou fazer, tá? Então, assim, tem vários pedidos aqui. Então, ó, agora tá com vocês. Vai lá no Insta, assim que finalizar aqui. Comenta a live que você... o tipo de rescisão que você quer. Tá bom? Vamos fazer nosso momento do print, então? Deixa eu pegar meu papel aqui. Vocês batam o print e me marcam, tá? Quero saber, curtiram, aprenderam, gostaram da live? Comenta aí que eu quero saber. Entenderam, aprenderam, vão aplicar, porque não adianta assistir a live e não botar em prática, né? Tem que botar em prática, tem que organizar esse processo aí, tá? Entender esse fluxo para você conseguir trabalhar melhor e com mais segurança no DP. Comenta aí, enquanto eu pego meu papel para a gente fazer aí o print. Ai, uhul! Que bom. Vamos fazer nosso print então, ó. Eu vou fazer uma pose aqui. Compartilhem. Aqui no Insta não vai dar, mas deixa eu botar aqui. Aí. Compartilhem e me marquem lá nos stories de vocês que eu quero compartilhar. Conseguiram bater o print aí? Ó, @coisasgh, me marquem. E vocês não esqueçam de ir lá nos comentários e comentar qual é a live que vocês querem aí, qual é a rescisão que vocês querem que eu ensine, tá bom? Eu vou escrever lá no Insta e aí vamos bater nossa meta aí, a mais votada.
Eu vou ensinar de graça, conteúdo de curso, tá? Quem perder, olha, vai chorar. Tá bom, gente? Um beijo, então. Até semana que vem. Até semana que vem, segunda-feira a gente tem live. A gente tem um encontro às 20h30. Corram lá e comentem, tá bom? Beijo!